Você sabe que uma coisa que me fez muito bem, eu terminei o ano um lixo, né? Um lixo humano. À medida que eu fui descansando, e eu levei muito a sério o meu descanso nessas férias, eu não aceitei nem meio compromisso. Eu vivi um tempo para me recompor, porque eu sabia que eu precisava disso. E uma coisa que eu senti, fruto do meu descanso, foi justamente o meu desejo de florescer como pessoa, que estava desgastado. Sabe, vontade de ler, vontade de estudar, vontade de pesquisar, vontade de me dedicar um pouco mais àquilo que estava tão esquecido em mim. Tão bom quando você aguça o seu desejo de crescer, quando você se depara com as suas reais possibilidades. É um fruto do Evangelho provocando-nos a liberdade, porque até o nosso querer, ele precisa ser libertado. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer, tem que colocar vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor. Eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor. E no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa. Porque senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar dela. Porque senão você vai ficar eternamente amarrado em suas necessidades, em seus aborrecimentos. E ninguém vai querer ficar por perto. Porque da mesma maneira como os livres atraem, os presos repulsam. Causa uma repulsa natural. E eu sei que sozinho fica mais difícil. Nós precisamos sempre ser olhados por aqueles que vão nos ajudar a viver o processo da libertação. Mas a gente precisa querer a libertação. Não basta o outro me olhar e despertar em mim o desejo de ser livre se eu não fizer a minha parte. Não é ele o responsável por me fazer ser livre. Ele é apenas um instrumento que passa pela nossa vida, que passa pela minha vida e me desperta para ir buscar o que eu preciso buscar para a minha liberdade interior se tornar uma realidade. Há um evangelho em que Jesus liberta um homem de sua paralisia. O evangelho diz assim, ele está no evangelho de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Essa palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação. Porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades. Essa mobilidade que Jesus vai provocando em nós para que os nossos pecados, os nossos erros não nos paralisem.
as nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Por isso nós estamos enfrentando agora um período de crise. Isso é para abrir os olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de um emprego. Para ser o melhor que pode. Essa crise vai mexer muito naqueles que estavam acomodados, naqueles que estavam trabalhando de qualquer jeito, naqueles que estavam nivelados por baixo e satisfeitos com o que estavam recebendo. Hoje não. Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte interior que a gente só sente um tempo depois. Quando a gente já está quase sepultado. Às vezes a depressão, a angústia é fruto disso. Já é um primeiro sintoma da morte que se antecipa em nós. Jesus nos mobiliza, da mesma maneira como mobilizou este homem. A não permitir que nada, absolutamente nada, nos paralise na busca desta liberdade. Eu preciso ir buscar o homem que posso ser. Este homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar para buscar cada vez mais as minhas possibilidades e exercê-las. Para não morrer apenas com aquilo que já alcancei de mim. Eu sei que dá trabalho isso. E pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou de nós. Eu costumo dizer que às vezes nós ficamos acomodados, tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. De repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados, sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação desse vício. Não adianta rezar e pedir a Deus. Deus não vai fazer a nossa parte. A libertação, ela só é possível quando esse desejo de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças, livre de todas as tendências ao mal. Quando este desejo de Deus encontra-se com vontades humanas. Aí sim. Aí sim o processo da libertação se torna real em nós. Da mesma forma como esse paralítico encontrou o caminho de sua casa, reencontrou a força de suas pernas, o mesmo pode acontecer conosco. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar. E a gente pode começar um ano com muito mais disposição, permitindo que essa convicção de fé perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. É possível. É possível sim, eu vejo o tempo todo o Evangelho dar certo. Eu vejo o tempo todo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não aquela conversão superficial, não. Eu estou falando de mudanças profundas, de pessoas que te arrancaram as cascas que até então estavam cobrindo as suas possibilidades. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel
descobrir o valor da fidelidade. Muita gente incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar. Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você chegará a territórios do seu coração que você nem imaginava que existia. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade, com muita determinação, o mesmo destino da semente, de tornar-se uma árvore frondosa, frutuosa, que tem muito a oferecer àqueles que passarem por ela. Nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo, são estatísticas monstruosas que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, porque eles estavam no abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados. E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara. Se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe. É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido. Eu fico pensando, minha gente, que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nesta semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus. Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo.
Um alerta fica para todos nós. Um alerta fica para cada pessoa de bem que não fica indiferente à morte dessas duas crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme, para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida, ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora, como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, que geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não, não é para isso. É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também. Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa. Um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que, quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos. O jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo. O jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. Existem algumas canções que conseguem quase que abarcar boa parte do grande significado do cristianismo. A boa nova é a gente poder anunciar a uma pessoa uma notícia que vai fazer bem aos ouvidos. Você sabe muito bem o efeito que uma notícia ruim tem sobre nós. Quando você escuta uma tragédia, por exemplo, você ouviu a notícia de que alguém foi baleado, como ouvimos nessa semana, que uma criança perdeu a vida porque foi baleada lá numa favela do Rio de Janeiro. Quando uma notícia ruim entra dentro de nós, parece que ela tem o poder de paralisar-nos por uns instantes, algumas pessoas, dependendo do grau de envolvimento, por alguns dias. Aquele impacto que a notícia ruim tem sobre nós provoca um processo de desesperança. Aliás, grandes desesperanças nascem de tragédias miúdas que a gente vai alimentando aos poucos. Eu mesmo já pude acompanhar muitas pessoas que viviam processos depressivos justamente porque colocavam muita atenção nas notícias ruins de todos os dias. É como se aquela notícia ruim conseguisse atingir algum lugar da nossa alma, aquele lugar ali mais íntimo que é capaz de provocar as nossas esperanças, as nossas alegrias. Notícias ruins têm o poder de nos paralisar para coisas boas. A boa notícia que nós temos é que Deus não se cansa de nós. A boa notícia é que Deus não se cansa de nos oferecer estradas para que a gente continue andando. Eu sei que em muitos momentos da sua vida, você corre o risco de pensar que naquela curva a sua estrada terminou. São os momentos das dores, dos sofrimentos, em que a gente não sabe fazer a travessia. Eu acredito, minha gente, que existem alguns momentos da nossa vida que eles são de fundamental importância para que a gente tenha condições de ultrapassar, para a gente chegar ao outro lugar. Assim como uma ponte se presta a ligar dois lugares. Uma ponte, ela é sempre um mecanismo, um lugar que nos favorece chegar a outro. Ela não é definitiva na nossa vida. Você passa por elas à medida em que você precisa continuar a sua caminhada e de repente você tem ali um obstáculo diante de você. O sofrimento se presta na vida humana da mesma forma, do mesmo jeito que uma ponte se presta a nos fazer chegar do outro lado. E o grande desafio
é a gente não enxergar na ponte a realidade definitiva. Pode ser que se a gente olhe apenas para a ponte, a gente não vai conseguir enxergar o outro lado. E sofrimentos costumam ser lugares de travessia. Através deles, nós conseguimos alcançar coisas mais nobres, lugares mais nobres, que até então as alegrias não haviam nos proporcionado. Pessoas interessantes são pessoas que sabem fazer as travessias o tempo todo. E, aliás, os sofrimentos, eles deixam de ser benéficos na vida humana no momento em que nós olhamos para ele como determinantes, definitivos. Não, eles são apenas passageiros. Você sabe muito bem disso. Durante um tempo da sua vida, você precisou se preparar arduamente para você poder entrar na faculdade. E aquele período de sofrimento, hoje, ele vale a pena e ele é visto de uma forma muito redentora. Hoje você conseguiu fazer a sua faculdade, ter a sua profissão. Hoje você vive outras pontes. Hoje você vive outras travessias. As dificuldades nossas de cada dia, que também se prestam a ser pontes para nos ajudar a chegar no lugar que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós ficamos desanimados, parados no nosso processo, porque a gente só olha o que está acontecendo. Mas não. É sempre bom que a gente perceba que Deus está nos convidando a ir além. E essa é a boa notícia. Deus ainda continua acreditando em nós. Deus ainda não se cansou de nós. Nosso desejo hoje é de alcançar o seu coração, de fazer bem a ele, através de uma palavra que possa ajudar a pensar, ajudar a viver, a sentir. O bonito da religião é a gente descobrir que o discurso não pode só nos entorpecer, mas também não pode retirar as nossas esperanças. Ele tem que ser essa mistura bonita de terra e de céu, para a gente ter sentido, para a gente continuar sabendo que o discurso diz respeito a nós. Eu não sou só terra, também não sou só céu, sou a mistura dos dois. O discurso da misericórdia passa o tempo todo por este caminho. Nos ensina, nos fortalece, sabendo que nós somos alguém que tem um outro alguém esperando. Então é interessante nós descobrirmos na segurança dos afetos, a herança espiritual. Essa que você deixa aos seus filhos no momento que você os ama. Nós celebramos agora no último dia 30, as bodas de prata de um casal de grandes amigos, que é o Marco e a Valdete, lá em Cianorte. O bonito da celebração é que, na verdade, nós não estamos celebrando uma teoria. Nós estamos celebrando a vida, a seriedade com que o matrimônio foi levado dentro daquela casa, no coração do Marco, no coração da Valdete e nos desdobramentos do Lucas e do Eduardo, que são os dois filhos deles. Sabe o que é bonito, minha gente? É a gente identificar que o Marco e a Valdete, eles trabalham para deixar uma herança material. Trabalham como todo mundo gosta de trabalhar, para ter uma vida saudável, para ter uma vida digna. O trabalho nos dá essa dignidade, Mas a herança, a que verdadeiramente sustenta a vida de um filho, e a Valdete e o Marco sabem disso, é aquele caráter que você deixa impresso na alma e que dá até à criança, ao filho depois, condições de administrar bem o que ficou materialmente. Porque se não tem caráter, em pouco tempo a herança material vai embora. A religião está aqui para isso, para nos ajudar a lidar com a herança espiritual, que nos influencia a lidar também com a nossa herança material. A grande herança espiritual que o cristianismo nos dá, coloca dentro de nós a dimensão de um amor que nos corrige, de um Deus que nos chama a atenção porque nos quer melhores. Isso é educar para o caráter. Isso é você deixar marcas indeléveis, isso é, não saem. Um pai, no momento em que ama o filho, que o educa, que chama atenção na hora certa, que coloca o limite na hora certa, ele está gestando caráter. E este menino será um grande homem. Ela será uma grande mulher, porque herdaram uma herança espiritual. Não herdaram apenas a matéria. A matéria acaba, termina, vai embora. Mas e aí o que fica de nós? O cristianismo é uma proposta bonita, nascida do coração de Jesus, já vivida de maneira
diferente e imperfeita, porque Jesus é a plenitude dessa revelação. Deus, desde o início de todos os tempos, já quis nos ensinar que ter religião é viver a dimensão das duas heranças, de você trabalhar pelo material, mas você também ser capaz de viver a beleza do espiritual que nos ajude a dividir o material. A pobreza cresce no mundo, a injustiça cresce no mundo, à medida em que o nosso caráter não está formatado para a solidariedade, por exemplo. Uma família tem que nos ensinar isso, é lá que nós aprendemos. Quando nós começamos a ser chamados a atenção das coisas pequenas, quando a sua mãe diz, olha, devolve esse brinquedo porque ele não é seu, você está sendo educado para ser gestado neste caráter novo. E Deus quer fazer isso com todos nós, minha gente. A palavra dele está aí para nos orientar, para nos fazer pensar este caráter, esta diferença que nós precisamos exercer no mundo de hoje. Eu tenho este caráter dentro de mim, eu sou cristão. Eu vivo a partir desta responsabilidade. Com as minhas fragilidades, com as minhas possibilidades, tudo isso a serviço dele, para fazer este reino acontecer, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, na casa onde eu moro, na família que eu constituí. Nós não temos o direito nunca de fugir desta responsabilidade, de deixar essa marca de cristianismo no mundo em que a gente vive, no trabalho que a gente realiza. Quando nos deparamos com a condição da existência humana, invariavelmente nos perguntamos o porquê do sofrimento. Por que de sermos assolados por tantos conflitos, desastres, problemas? A mídia atualmente explora esse lado obscuro da existência. Desastres naturais, guerras, terrorismo, famílias desfeitas, gente morrendo pela fome, pessoas tentando sobreviver em condições totalmente indignas, pessoas em estado de profunda depressão, outros se refugiando em estados de aparente euforia. Diante desse quadro trágico da vida humana, alguns buscarão respostas, outros apenas se conformarão. Os mais céticos dirão que as coisas são assim mesmo, devido ao egoísmo humano, acrescentando que o sofrimento é a maior prova de que Deus não existe, de que Deus não é bom, pois se Deus existisse, Ele não permitiria o sofrimento. Padre Fábio, qual o significado do sofrimento nas nossas vidas? Deus nos abençoe, um grande abraço. José Marcos, o sofrimento ele nasce, primeiramente a gente precisa fazer uma distinção, né? Quando a gente fala de sofrimento, nós estamos falando de um limite. Eu posso viver esse limite na minha carne. Quando eu corto o dedo, eu sinto dor. O sofrimento é físico. Quando eu quebro um osso, quando eu me corto, quando eu me machuco, eu vivo a experiência do sofrimento físico. Quando você está doente, quando a gente tem febre, né? Nós vemos o desconforto do corpo. Isso todos nós passamos o tempo todo. Nós somos frágeis, né? E porque meu corpo é frágil, eu preciso protegê-lo. Se eu tomo muito sol, eu corro risco de ter câncer de pele. Por quê? Porque eu sei que a minha pele tem um limite. E quando esse limite é desrespeitado, o meu corpo sofre. E nós temos um outro tipo de sofrimento, que é um sofrimento espiritual, que nós também podemos chamar o sofrimento da mente, né? Quando eu fico preocupado com alguma coisa, quando eu perco a paz porque os problemas estão ao meu redor. O sofrimento espiritual, o sofrimento mental, psíquico, né? São desdobramentos de sofrimento. Às vezes eu encontro pessoas que sofrem muito porque estão sendo caluniadas, aí perdem o sono, perdem a qualidade de vida, vão vivendo processos depressivos, né? E você citou várias consequências, várias situações em que a gente identifica o sofrimento humano. Eu sofro porque eu sou limitado. É verdade. Quando alguém morre na minha vida,
eu sofro. Por quê? Por causa do limite da vida. O outro era limitado, ele é precário, né? Ele sofre de precariedade, ele é criado, tudo que é criatura morre, se encaminha para o fim, e no momento que esse fim acontece, eu tenho dificuldade de lidar. O outro precisou morrer, por quê? Porque era limitado. Chega um momento em que o corpo esgota, já não tem mais condições de continuar. O envelhecimento é assim, né? Nós vamos perdendo a vitalidade do corpo. E no momento que o outro morre, eu começo a enfrentar os meus limites. Eu vou sentir saudade dele, eu vou sentir a falta. Então veja bem, o sofrimento vai perpassar a vida humana o tempo todo, porque o limite faz parte do nosso estatuto. Onde você tem pessoa, lá você tem a experiência do limite. E o limite, ele sempre vai ser uma experiência de sofrimento. Só que nós precisamos identificar que há duas formas de prestar atenção nesse limite. Uma primeira, que é bastante pessimista, que é quando eu começo a pensar os meus limites e os limites dos outros como um empecilho para a nossa felicidade. E aí nós caímos nessas frases feitas, nessas respostas simplistas, que dizem assim: Deus não existe, porque se Ele existe, Ele não iria permitir o sofrimento. Isso é uma coisa que nós escutamos o tempo todo, mas vamos ser sinceros, esta é uma perspectiva muito ingênua. Ela pertence a um contexto de idealizações, né? Uma pessoa que idealiza muito a vida vai achar que tudo tem que ser perfeito, bonito, ordenado, feliz. E aí a gente costuma dizer que Deus não existe porque o limite existe. Então eu vejo o sofrimento, eu não consigo acreditar que Deus possa existir. Por quê? Porque o sofrimento me fere. Esta é uma forma de compreender o sofrimento, uma visão pessimista sobre ele. Mas por outro lado, nós podemos ter uma visão otimista do sofrimento. Eu começo a compreender o meu limite como uma oportunidade que eu tenho de viver a experiência do cuidado. Por exemplo, digamos que você foi viajar, comprou lá uma peça bonita que precisa de cuidado para ser transportada, porque senão ela quebra. Veja bem, o que você vai fazer? Você vai embalar essa peça, você vai revestir de cuidado, você vai ter a precaução de cuidar bem do revestimento dessa peça para que ela chegue inteira no seu destino. Digamos que você vai mandar um presente. Então você sabe que o presente que você está enviando é frágil, você não quer que se quebre no meio do caminho. Então você vai cuidar, você vai embalar de um jeito certo para que, ao chegar ao destinatário, a peça não esteja quebrada. A peça quebra, isso é limite. Ela não é inquebrável. Ela não está livre do dano, da possibilidade do dano. Mas eu então vou fazer com que eu revista essa situação de cuidado para que ela possa perdurar. E aí nós temos a dimensão positiva do sofrimento. Quando o sofrimento nos aponta para um cuidado que nós precisamos tomar. Este cuidado ele pode ser físico, ele pode ser psíquico, ele pode ser mental. Como? Digamos que o meu corpo, eu senti uma dor no meu ombro. O meu corpo está avisando que alguma coisa não está bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico para saber o que há de errado com o meu ombro. É uma forma de cuidado. A dor é um sinal positivo. É o corpo mandando um recado. É por isso que eu tenho pavor de gente que sente dor e não vai ao médico. A minha mãe perdeu uma vista por causa dessa história. Toda vez que ela me encontra, é engraçado, estou sentindo um incômodo nesse olho. Aí eu falava, mãe, a senhora tem que ir ao oculista. Passava um mês, encontrava a dona Ana, ela de novo. Fazia assim. Engraçado, não estou está embaçado esse lado de cá. Aí eu falei para ela, mãe, eu não sou oculista, não adianta a senhora falar para mim. Aí teve um dia que teve uma dor terrível, teve um estado nervoso lá, a confusão que acontece dentro de casa, né? Teve uma dor terrível naquele olho, quando foi para o médico já não podia fazer mais nada. Tinha sofrido um glaucoma. Então veja bem, o olho da dona Ana começou a dar sintomas. Começou a indicar que alguma coisa não estava bem, começou a sofrer.
ela não observou, não cuidou, ficou cega de um. A vida é assim. Então, muitas vezes a dor sinaliza, este sofrimento físico sinaliza para um cuidado que nós precisamos tomar. Vamos falar de um sofrimento mental. Você começa a ficar incomodado com alguma coisa que você está pensando. Então você está perdendo o sono por causa daquilo. Oh, meu Deus. E toda hora que você vai dormir, você fica pensando naquilo. Se você não toma uma decisão diante daquilo que incomoda a sua mente, não adianta sofrer. O sofrimento vai ser em vão. Agora, se você toma uma posição, então digamos que o que está me incomodando é uma situação prática. Eu estou vendo meu filho fazer isso não está me agradando, ou estou vendo aquela pessoa fazer isso, não está me agradando. Eu vou lá e tento resolver, ou estou sendo caluniado, eu vou lá e eu tento resolver a calúnia, eu tento esclarecer as coisas e você volta a dormir direito. Pronto. O sofrimento que estava lhe incomodando, você o interpretou de maneira positiva, fez alguma coisa em torno daquilo e resolveu a situação. Um sofrimento psíquico, por exemplo. Então, de repente, você está sentindo ciúmes. Você está com ciúme desordenado do seu namorado, da sua namorada, e ao sentir esse ciúme, você acaba ficando agressivo. É um sintoma de alguma coisa que está errado com você. Se você não pega esse sofrimento e o interpreta de maneira positiva, compreendendo que ele sinaliza para algum limite que você tem e que você precisa superar, você vai sofrer em vão. E assim é, minha gente. Por que a fome prevalece no mundo? Porque falta solidariedade. Falta gente que faça alguma coisa, que tome decisões. Por que a injustiça prevalece? Nós vimos essa semana, né? É lamentável quando nós ligamos os nossos noticiários para ver o que acontece no Brasil, e a gente percebe que o nosso país está nas mãos de pessoas irresponsáveis. Foi lamentável ver aquela cena daqueles deputados, daqueles assessores todos, recebendo um dinheiro que não é deles, né? Eu não estou fazendo julgamento de uma situação, eu já estou dizendo daquilo que foi comprovado. Das propinas e dos dinheiros que vão para dentro das cuecas, das meias, é lamentável. Agora veja bem, somos nós que colocamos essas pessoas no poder. Somos nós que delegamos a ela o poder de administrar os nossos estados, o nosso país, as nossas cidades. Se a gente tem um prefeito corrupto, fomos nós que elegemos esse prefeito. Aristóteles já dizia que a política é uma das expressões mais perfeitas da bondade. Mas a verdadeira política, né? Que é do homem de bem que administra o que é público, para que aquilo que está sendo administrado possa diminuir o sofrimento dos administrados, né? O dinheiro administrado diminui o sofrimento daqueles que contribuíram e que são administrados por aqueles que foram eleitos. Então, muitos sofrimentos que estão no mundo, muitos não, né? Todos, né? De alguma maneira foram causados por mãos humanas. Por isso que é muito injusto a gente dizer que Deus não existe porque a gente sofre. Deus existe. Agora, o sofrimento é uma consequência das nossas escolhas erradas. Você mesmo hoje, você viveu, você saiu para trabalhar e você fez escolhas. Você alimentou os sofrimentos seus ou dos outros. Muitas vezes a nossa postura humana, minha gente, eu vejo isso em mim. O quanto que às vezes eu imponho sofrimento aos outros, por causa do meu jeito de ser. É muito triste quando a gente percebe que o nosso jeito de ser faz sofrer o outro. Injusto isso, né? É por isso que a gente precisa ter muita consciência. Será que a minha ação, a minha palavra, o meu gesto fez sofrer ou aliviou? E se a gente não toma as decisões, se a gente não muda isso, isso vai se avolumando e o mundo vai ficando cada vez pior. É a ação pensada, refletida, consciente, que é capaz de transformar as estruturas do mundo. A igreja de Cristo presente no mundo é para isso. É para fazer pensar essas estruturas, é para fazer chegar até aqueles que não conhecem a nossa palavra, aquilo que nos tornou, aquilo que nos fundamentou em questões que nós consideramos importantes. É aquilo que nos transformou o coração, né? Porque todo cristão, de alguma maneira, já teve o toque do Espírito.
De alguma maneira já teve contato com o conteúdo da palavra de Jesus, que liberta, que transforma, que salva, que alivia os sofrimentos. É muito incoerente, né, a gente pensar que tantas injustiças estejam acontecendo em países que se dizem cristãos. É impossível admitir que se aprove leis como o aborto, por exemplo. É intrinsecamente mal. Matar alguém é intrinsecamente mal. Não tem desculpas para isso. Outro dia eu recebi um e-mail, não sei se é verdade, dizem que uma mulher apareceu no consultório de um médico e disse para ele assim: doutor, eu estou apavorada, que eu estou com um filho de 9 meses e estou grávida de novo. E eu vim aqui que eu gostaria de fazer um aborto. E disse que o médico olhou para ela e disse: ótimo, sem problema, mas então vamos fazer o seguinte: ao invés de matar a criança que está no ventre, vamos matar o outro de 9 meses. Aí ela levou um susto, né? Como, doutor? O senhor está louco? Matar o meu filho? Aí ele olhou para ela e disse: minha filha, matar o que está no ventre é a mesma coisa, você vai matar um filho também. Choca, né? Choca quando nós olhamos nos olhos e falamos: então tá bom, não mate o que está no ventre, a gente mata o que está de fora. É apenas uma maneira de mostrar o absurdo que é o aborto. Minha gente, tudo isso vai tomando conta da nossa consciência, justamente porque falta passar por nós, falta tomar conta de nós, falta inundar o nosso coração e a nossa mente a mentalidade cristã, que com certeza é capaz de amenizar os sofrimentos do mundo. Porque quem tem Deus no coração vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer mal a alguém. Quem tem Deus no coração vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de falar mal de alguém, antes de difamar, antes de esparramar coisas ruins. Quem tem Deus no coração vai pensar 2 vezes antes de enganar o outro. Então é esta experiência cristã que vai fazendo com que esse significado do sofrimento possa aparecer, mas não de maneira negativa, mas de maneira positiva. O sofrimento que está no outro está também em mim. Então a gente identifica que isso é fruto de um limite e nós agimos a partir deste limite para melhorar o mundo que nós vivemos. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem.